Ok, ultimamente o YouTube tem me sugerido vários vídeos sobre as pessoas dando a opinião delas sobre o que são bons personagens. Não só gente só dando a opinião ali, como gente também que estudou e deu dicas de como criar bons personagens. O que é um assunto que eu realmente gosto muito de falar, então esse vídeo veio dessa vontade de dar meus pontos, minha contribuição de 50 centavos. Personagens são o que eu acredito ser o mais importante para eu acompanhar uma história. Mesmo que a história seja meio previsível e ela segue se confirmando ser previsível, se tiver personagens que me cativam, eu provavelmente vou continuar acompanhando. Coisa normal, né? Se me fisgar, eu vou continuar consumindo a obra. Mas vamos pro principal do vídeo e saber o que é um bom personagem, o que faz ele ser bom, ótimo, ou o contrário, o que faz ser ele um personagem ruim. Diferente do que muita gente gosta de adotar com a afirmação de personagens bons são aqueles que eu gosto, eu não vejo assim. Tem personagens que eu amo e posso apontar coisas ruins neles, da mesma forma que tem personagens que eu não gosto, mas posso apontar e explicar o porquê eles são bons. Isso simplesmente porque um bom personagem é aquele que cumpre seu papel de forma decente. Eu sei que parece meio simples e superficial o meu ponto, mas sinceramente, eu não consegui pensar algo fora disso, e vou explicar melhor o porquê de eu achar isso. Personagens são criados com um propósito. Eles têm que passar uma mensagem ou fazer um certo papel. Se o personagem em questão está passando a informação direta ou indireta do que ele deve ser, ou se está sendo bem executado, eu considero um bom personagem. Por mais que seja impossível entender a mente dos autores por trás de cada coisinha, algumas coisas ficam óbvias. Esse personagem é para transparecer ser misterioso e quando ele aparece ter muito impacto entre as coisas. Esse personagem parece ter dificuldade de achar sentido no contexto que ele está inserido. São coisas que são transparecidas fáceis pra gente, né? Agora vamos a algumas coisas que devem ser citadas. Eu vi muita gente nos vídeos que citei dizendo fórmulas para criar bons personagens e acho isso muito limitante porque não é que existem temas ruins de se abordarem na ficção, mas sim existem autores que não conseguem abordar certos temas na ficção. O pessoal acha que é só seguir uma fórmula e terá o sucesso garantido, e nessas fórmulas, vamos assim dizer, várias características que são vistas como ruins na verdade não são. É só que não tem obras populares em abundância fazendo isso bem. Por exemplo, uma das coisas recorrentes que eu vi nesses vídeos, era faça o seu personagem ter que melhorar com o tempo, não faça ele overpower. Embora isso seja algo que eu raramente tenha visto sendo usado de forma criativa ou interessante, não quer dizer que não se pode fazer um bom personagem overpower. Eu posso citar o Saitama aqui, por exemplo. O Saitama está no topo do seu universo. Ele ser o mais forte é bem utilizado para satirizar os vilões e trabalhar mais com as interações dele. E para uma obra que tem muita comédia e trabalha com a expectativa de que vai aparecer alguém mais forte que o Saitama, colabora bem para a obra. A execução dela é muito boa. Ela vai muito além do fato do Saitama ser alguém forte. Ele também é carismático. Então o Saitama nunca vai ser atrelado só a uma característica, ele também é carismático, não só forte. E também tem outros personagens extremamente fortes em suas obras que eles não se resumem só à sua força. Mob, Gojo, Dante, Kratos e o que mais você quiser aí relembrar. Outra característica nesses guias de personagem é faça o seu personagem ter erros e ter desenvolvimento no sentido de mudar as suas crenças. A primeira vez que eu vi isso sendo quebrado foi quando eu assisti Hitori Goto, que é o anime da Mau Mau. O tanto de elogio que eu ouvi sobre essa protagonista foi um absurdo. E quando eu assisti, ela realmente foi uma protagonista extremamente cativante. Ouso dizer que ela foi a protagonista mais cativante que eu acompanhei nesse ano de 2024. Eu assisti o anime depois dele ter lançado todos os episódios, então eu assisti recentemente. Mau Mau não é só inteligente e consegue resolver praticamente todo o problema que aparece para ela, como também ela em mais de 20 episódios não tem um desenvolvimento que mude ela como pessoa. Em vez de desenvolver ela, o autor se aprofunda na personagem, revelando mais coisas sobre ela. Mas isso não muda em nada a forma dela agir e sobre suas crenças, apenas muda a sua simpatia pela personagem, porque você se conecta mais com ela. Eu sei que desenvolvimento não quer dizer só mudança de personagem, mas o pessoal atrela muito a isso, então eu falei aqui para ficar mais explícito. Outra coisa que a Mau Mau vai contra o que o pessoal considera criar um bom personagem, ele ter muito tempo de tela. Você dando muito tempo de tela para apenas um personagem, os outros vão ser vazios. Aqui eu sinceramente só gosto mais
mais dos personagens pelas interações com a protagonista. Agora, deixando de babar o ovo dessa personagem, mas eu vou voltar lá na frente, vamos para algo mais complexo, que são personagens complexos. São bons? A primeira coisa que eu acho que é válida discutir é se um personagem complexo é melhor que um personagem simples. O problema é que não tem uma separação exata de um personagem complexo para um simples. Um personagem simples pode ter seu nível de complexidade. Qual é o nível de complexidade que um personagem tem que ter para ele ser considerado de fato complexo? Eu novamente vi fórmulas que seguiam um parâmetro para personagens simples, medianos e complexos, mas não achei tão preciso. Mas enfim, um personagem complexo é uma escolha melhor para se adotar? E para mim nós caímos no famoso depende. Acho que é inegável que histórias para um público mais jovem ou criança, personagens simples são melhores em cumprir a função de educar, mas isso não quer dizer que eles são descartáveis para um público mais velho. A própria Mau Mau é de uma obra que é destinada a um público mais velho. Não que Seinen só tenha coisa séria ou coisa mais complexa, mas enfim. E mesmo ela sendo bem executada em escrita, eu não considero uma personagem complexa. No máximo, dá uma certa curiosidade, se pararmos para relembrar minha crença lá do começo, que um bom personagem é aquele que cumpre seu papel de forma decente. Então eu não acho certo afirmar que um personagem complexo é melhor, já que tem funções que os personagens simples fazem melhor. Aproveitando aqui, na verdade a intenção de fazer um personagem complexo pode sair pela culatra. Primeiro vou usar as características que vi grande parte do pessoal usando para definir um personagem complexo. Elas são: esse personagem tem que ter uma ideologia forte, conflito entre suas ações e pensamentos, ele não transparecer tudo para o consumidor da obra, e ele tem erros e camadas para suas ações. É basicamente isso. Essas características podem ter trazido vários personagens na sua mente, mas agora vamos para o problema que eu encontro em alguns personagens com essas características. Primeiro que algumas ações deles são forçadas ou nem fazem sentido. Parece que alguns só querem cumprir essa regra e tacam isso sem fazer algo coerente com o que foi apresentado ou que ainda vai ser apresentado. Outra é que a personalidade de alguns muda completamente e não parece que ele está transeando ou vagando entre as suas crenças só porque ele mudou totalmente para fazer algo e depois volta como se nada tivesse acontecido. E o principal problema de seguir essa lista como base é que alguns personagens apresentam essas características, mas nenhuma delas é aprofundada. Então você só tem um personagem bem previsível, mais caprichado, por ele ter mais camadas, mas são camadas de vidro. É muito nítido o que o personagem quer passar, não é muito difícil de entender. A verdade é que você não vai fazer um personagem complexo só adicionando essas coisas, elas têm que ter coerência e consistência. Mas não acho que é necessário criar um personagem muito complexo, já que uma coisa que todos eles precisam é ter aprofundamento e desenvolvimento, justamente por serem mais conflitantes. Então uma boa explicação detalhada aqui, mesmo que o seu personagem seja mais indireto em transpor o que ele quer, vai levar muito tempo também para deixar isso mais claro possível, mas sem tirar essa característica do personagem, né? Ele ser indireto. Essa é basicamente a filtragem de tudo que eu lembro que vi sobre personagens complexos. Já eu adoto algo parecido, mas com algo específico para melhorar a compreensão, pelo menos na minha visão. Mas obviamente isso não é a verdade absoluta, eu sou um gênio, não é isso. Que seriam características também, mas com a adição da intensidade de aprofundamento em cada uma delas. Elas são temas complexos, trabalho psicológico, enigmático e contexto complexo. Não precisa seguir essa ordem, eu só falei na ordem que eu lembrava. Vou pegar um personagem que eu considero complexo como exemplo e se encaixa nisso. O Shinji é o protagonista de Evangelion. Ele está inserido em um contexto complexo de ser usado como ferramenta para a validação de seu pai, e a escolha é dele, mas o mesmo é refém dela, além de ter o objetivo gnóstico da Cilly. Os temas que ele está atrelado é dependência, ferramenta de guerra, autorreflexão sobre o sentido da existência e, claro, depressão, já que o autor falou abertamente que transpareceu isso na obra. O Shinji não é tão enigmático, mas ele também não é tão superficial, então fica mediano isso aqui. O último, que é o psicológico trabalhado, o Shinji está cheio de traumas e corresponde a eles bem. Também tem o fato dele ter vários monólogos de crises existenciais e autovalidação. Outros personagens como Fute, Hoseki no Kune, Akemi Homura de Madoka Mágica e Johan de Monster cumprem pelo menos 3 desses 4 pilares que considero de forma profunda. Mas tem um detalhe importante: mesmo que a Akemi Homura seja a minha personagem favorita, na real eu prefiro personagens mais simples. A grande maioria deles não se encaixa no que eu considero complexo. E até faz sentido, eu não só considero escrita para gostar de um personagem, eu gosto muito mais que ele me cative com algo específico. E tem alguns que nem são complexos e são personagens melhores do que esses, como por exemplo o Luffy. O mesmo
não tem uma grande complexidade, pelo contrário, ele é bem direto e bem definido. E é tudo sobre ele, não só suas ações, a escolha de balão de fala, ele ser o capitão de uma tripulação que vá atrás do seu sonho e o companheirismo é o que não falta, torna ele icônico e um ótimo exemplo que eu gosto de usar para mostrar que, se você saber o que você tá fazendo, seu personagem vai ser incrível, mesmo ele não sendo um poço profundo de complexidade. Não dá Oda gênio, né? E relembrando o que eu disse no começo, One Piece é uma obra que eu nem gosto muito, assisti pouco também, mas eu considero o Luffy um dos melhores protagonistas que eu já vi. Uma última coisa importante que temos que lembrar é que personagens, até mesmo os mais realistas, vamos assim dizer, podem ter uma ação para expor melhor uma mensagem, mesmo que ela não faça muito sentido, mas não deixe de engrandecer o personagem. Mas claro, isso tem que ser bem feito. Esse foi o resumo do que eu acredito valer a pena repensar quando se fala de personagens, embora eu não tenha me aprofundado nos tipos e funções e nem algo visual, como por exemplo o design diretamente. Acredito que esse vídeo serve para dar meus 50 centavos na discussão sobre personagens. E mesmo que alguém não se importe ou não goste do meu vídeo, eu realmente gostei muito de fazer ele. Mas e aí, concorda? Discorda? Pode comentar à vontade, deixa o like, se inscreva no canal e fique em paz. Tchau.